que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, verso do 1 ao 6. Hoje é nosso dia de ceia. Vamos ler. Outra vez, entrou na sinagoga, é Jesus aqui. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão ressequida, ou mirrada. Estavam observando para ver se curava no sábado, para o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levante, venha para o meio. Verso 4, então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram, os fariseus. Verso 5, irado, olhou para os que estavam ao seu redor e profundamente triste ou indignado, algumas versões, pela dureza do coração deles, disse ao homem: estenda a sua mão. E ele estendeu a sua mão e lhe foi restaurada completamente. Tendo saído, os fariseus conspiravam com os heroditas contra Jesus, procurando ver como o mataria. Irmãos, vamos ler primeiro. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça e fala para o Senhor: Senhor, fala conosco. Foi muito bom o que nós recebemos na semana passada, o que nós recebemos na cela, mas hoje nós queremos uma porção nova. Hoje é o domingo, é o dia do descanso, mas no descanso que nós recebemos mais. No descanso é onde a terra está mais produtiva e mais suscetível ao receber a palavra de Deus. Então eu gostaria que você falasse para o Senhor: fala comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra diante do Senhor, diante dos nossos corações. Senhor, nesta noite nós abrimos o coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra, a Tua palavra que é viva, é eficaz, Senhor, que traz direção, Senhor, que nos traz norte, um rumo, um direcionamento, aquilo que nós precisamos. Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, de maneira simples, porém eficaz, Senhor, trazendo a Tua palavra, revelação ao coração de cada pessoa, cada casal, jovem, adolescente, que entrou nesse salão nesta noite. E eu quero declarar que ninguém sairá da mesma forma que entrou aqui hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, se você for ver aqui o contexto, aí você já percebe que no mundo não tem nada de bom, que na verdade no mundo não tem ninguém que tem compaixão. No mundo não tem compaixão. No mundo ninguém pensa o melhor para você. No mundo, por mais que pregue isso não existe. Isso não existe. E esse trecho, essa história que eu li aqui para você, aqui fala de um homem que tinha uma mão ressequida, que era uma mão mirrada. Algumas versões falam que segundo os teólogos, ele não é uma doença que esse homem adquiriu na infância, ele adquiriu durante a vida. O que é uma mão mirrada? Ele não podia estender a mão. Essa história é contada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Ele não podia estender a mão, porque ele tinha uma debilidade. E por conta dessa debilidade, eu imagino que ele tinha uma deficiência física, ele não podia trabalhar como os outros, ele não podia, por exemplo, realizar um sonho de comprar uma casa e adquirir por ele mesmo, porque ele não tinha condição. Provavelmente ele era dependente do seu pai, da sua mãe, ou de algum ente querido, mas a palavra de Deus fala que aqui era um homem que tinha uma limitação física, e era uma limitação que atrapalhava ele de viver, atrapalhava ele de conquistar, atrapalhava ele de conquistar os sonhos dele. Aí a palavra de Deus começa falando aqui que Jesus, outra vez, ele entra na sinagoga. Então você já percebe, eu não sei se você sabe, no ministério de Jesus, ele tinha 3 hábitos na sua vida, que é o que sustentou a vida dele inteira, nos 33 anos dele, que sustentou. A primeira coisa você vê aqui no versículo 1, que outra vez, então, era o hábito de Jesus ir para a igreja, era o hábito de Jesus frequentar a casa de Deus. E deve ser o seu hábito também. Se você for ver esse contexto lá em Lucas, fala de maneira muito mais clara os hábitos de Jesus. Eram 3, tinha um outro hábito. Qual que era o outro hábito? Ele ensinar a palavra de Deus. Então ele tinha um hábito, de onde ele frequentava a igreja, ele tinha um hábito de ensinar a palavra de Deus, porque ele sabia o que libertava era a palavra.
O que libertava era a pessoa aprender a palavra de Deus, aprender o Evangelho. Às vezes as pessoas tinham um preconceito em relação a Jesus, em relação a Deus. As pessoas muitas vezes achavam que na verdade o Deus, ele estava procurando uma oportunidade, na verdade, para bater, para matar, para destruir. E Jesus, ele veio para o quê? Para, na verdade, levar a uma nova concepção, uma revelação de quem na verdade Deus é. Deus não é um Deus que está esperando uma oportunidade para te disciplinar. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Então eles tinham um hábito de ensinar a palavra de Deus, e esse é um hábito que nós devemos ter, de ensinar a palavra de Deus, pelo menos compartilhar, testemunhar. Você vê que até as crianças aqui vão participar do jejum. Isso é um hábito de Jesus, de ensinar. Então às vezes você está passando por dificuldade, uma pessoa que você conhece está passando por dificuldade, só o fato de falar assim: ó, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa de Jesus. Você já está ensinando, você precisa permitir Deus entrar na sua vida. Então aí você percebe que Jesus, e um outro hábito, que na verdade era um sentimento que Jesus tinha. Jesus, ele tinha compaixão dos necessitados. Jesus tinha compaixão dos mais pobres. Jesus, ele tinha compaixão daqueles que se achavam indignos. Jesus tinha compaixão daqueles que muitas vezes não seguiam Jesus por uma mentalidade errada. Jesus, ele tinha compaixão. Então você vê que o ministério de Jesus era pautado por esses 3 hábitos que nós devemos ter. Nós devemos frequentar a casa de Deus, frequentar a célula, a igreja, tá envolvido com pessoas que amam a mesma coisa que você ama. Nós precisamos ensinar aquilo que nós aprendemos, nós precisamos testemunhar daquilo que nós experimentamos, e nós precisamos ter compaixão. Você está lá, eu não sei quantos foram aí semana passada no encontro poderoso, Deus moveu na sua vida, aí você tem uma pessoa do seu lado, que está passando pela mesma circunstância que um dia você passou, com um casamento destruído, falta de esperança, precisando de um milagre, aí você não compartilha nada com essa pessoa. Isso que é falta de compaixão. Você pode não saber descrever as escrituras, abrir a Bíblia, mas pelo menos você podia falar: eu era cego, agora eu vejo. Eu era esquisito, agora eu sou normal. Eu não tinha esperança, mas agora eu tenho. Eu precisava de um milagre, e o milagre veio. Eu conheci o Deus do impossível. Então você percebe que às vezes você não precisa discorrer a palavra de Deus, mas só testemunhar daquilo que Jesus fez. Mas para você testemunhar, você precisa ter compaixão. E aí a palavra de Deus fala que quando Jesus chegou na igreja, havia uma pessoa com dificuldade, com problema, com uma enfermidade física. É o que acontece aqui. A palavra de Deus fala, segundo os teólogos, que quem levou aquele homem mirrado para a igreja, no culto naquele dia, foi os fariseus. Por que os fariseus levaram aquele homem que estava com um problema de enfermidade no culto? Porque os fariseus queriam matar Jesus, como nós vimos aqui. Se for ver nos evangelhos, umas 7 vezes Jesus curou no sábado, e contra a lei não podia curar nem matar no sábado. Então a palavra de Deus fala que os fariseus estavam também no culto, mas os fariseus neles não tinham compaixão. Só Jesus tinha compaixão daquele culto. E a palavra de Deus fala que Jesus sabia o pensamento deles. Então a palavra de Deus fala que na verdade os fariseus, eles estavam ali esperando Jesus curar aquele enfermo, porque os homens sabiam que Jesus era uma pessoa que tinha compaixão pelas enfermidades. Então os fariseus estavam esperando que Jesus curasse aquela enfermidade, para que os fariseus tivessem um motivo para matar Jesus. É isso que nós estamos lendo aqui. E uma coisa que é uma indignação. Você imagina, eu estou indo para a igreja para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Aí você vê uma situação que na verdade tem gente que não está ali para adorar a Deus. Tem gente ali que está procurando uma oportunidade para falar mal do outro. Tem gente que está procurando uma oportunidade para fofocar, para falar mal do líder, do pastor, do amigo, para falar mal de alguém. E essa foi nessa situação. Então aquele homem, ele estava ali envolvido numa situação que na verdade foi os fariseus que colocaram ele ali, sabendo, Jesus vai estar lá, Jesus tem compaixão dos improváveis, Jesus tem compaixão das pessoas que têm enfermidade, e Jesus vai curar. E se ele curar no sábado, é uma oportunidade de nós matarmos Jesus. E é interessante, é o que acontece depois no verso 3. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida. Aliás, verso 2: estando observando os fariseus para ver se curava no sábado,
para o quê? O acusarem. E Jesus sabia disso. Olha só o que acontece. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e venha para o meio. Por que, meus irmãos, Jesus falou levante-se e venha para o meio? Porque provavelmente aquele homem se sentia indigno, ele se sentia um improvável. Eu não sei se você já teve que participar de uma entrevista de emprego e você vê lá todo mundo, tudo bonitinho, com terno, gravata, você vai de roupa social, você fala, meu Deus do céu, eu acho que estou no lugar errado, você fica, e você entra lá no fundo, porque você automaticamente se sente desqualificado para aquela posição. Eu não sei que aqui não tem isso, mas muitas vezes quando as pessoas chegam atrasadas no culto, depois do louvor, a normalidade é que elas sentam lá no banco do fundo. Deixa eu ver para ninguém ver que eu cheguei atrasado, tal. O pastor não veio e senta lá no fundo, porque de alguma forma ele está falando, aquela atitude me desqualifica. Então, de alguma forma, aquele homem, ele estava na periferia, porque se você for ver todo um contexto, uma posição de um homem estar lá na sinagoga, estar no meio, estar lá no meio, no centro das pessoas, é uma posição de muita honra. E quem poderia estar no meio, somente eram os magistrados, os escribas, que conheciam a palavra de Deus. E Jesus conhecia a palavra de Deus, por isso que Jesus estava no meio. Mas ele chegou naquela situação, ele pega um homem que se sentia indigno, se sentia desqualificado e fala, levanta e vem para o meio. Em outras palavras, se você for ver todo o contexto, o objetivo dos fariseus ali era expor a necessidade daquele homem. Mas qual era o objetivo de expor a necessidade? Não era para que aquele homem fosse curado. O objetivo ali dos fariseus é que ele fosse exposto e quando ele fosse exposto, eles acusassem Jesus. Mas Jesus, ele não expõe ninguém. Jesus, quando ele pede para você se levantar e vir à frente, ele não está com o objetivo de expor você. Porque quando ele falou levante e ande, ele estava colocando aquele homem numa posição de honra. Ele estava colocando aquele homem numa posição que só os escribas teriam. Ele estava colocando aquele homem numa posição que somente os fariseus teriam. E ele pega e fala, levanta e vem para o meio. E o homem vem para o meio. De alguma forma, ele estava restaurando algo naquele homem que ele não tinha. Que era uma posição de honra. Está restaurando o que? A identidade daquele homem. Porque a sua identidade não é formada ou não é tirada com base naquilo que você tem, é com base no seu pai. E as primeiras informações para você fazer um RG e um CPF é saber quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Daí começa a sua identidade. E ali, Jesus, quando ele olha e fala para o homem, levante, vem para o meio, ele estava restaurando a autoridade daquele homem, estava restaurando uma posição naquele homem. Aquele homem, a partir daquele momento, tinha uma identidade. Então você percebe que, na verdade, ele não foi exposto, na verdade, ele foi engrandecido. Na verdade, os fariseus queriam envergonhá-lo, para que, por conta da vergonha dele, eles acusassem Jesus. Mas Jesus vai lá, o que acontece? Engrandece ele, coloca ele numa posição de honra. Sempre que o Senhor Jesus fala para você, independente da sua roupa, independente de você chegar atrasado ou cedo, independente de fome ou não, toda vez que o Senhor Jesus falar, levante, vem à frente, meus irmãos, pode ter certeza, ele está querendo restaurar algo. E provavelmente a sua posição de identidade, porque identidade não tem a ver com roupa, tem a ver com algo que é interior. E aí, vamos lá para o verso 4. Aí no verso 4 ele fala: Som, voltou. É demônio. É isso? Expulso o demônio aí. Vocês têm mais realidade na mesa de som, faz expulsar os demônios. Então vamos lá. Aí no verso 4. Então lhes perguntou, olha só, aí Jesus pergunta para os fariseus, que ele pegou, levantou e mandou eles para o meio. Aí Jesus, ele vira para os fariseus e pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E a palavra de Deus fala que os fariseus ficaram quietos. Aí a palavra de Deus fala que Jesus ficou indignado com aquilo, porque os fariseus não falaram nem que concordavam, que não, simplesmente ficaram quietos. Porque se você percebe na Bíblia, a única vez, às vezes que o Jesus ele fica indignado, é quando ele não vê no homem compaixão pelos perdidos. Por isso que Jesus ele fala, Paulo falava, tende em vós o mesmo sentimento que tinha em Cristo, porque Jesus era movido por compaixão.
Você parar para fazer, para ajudar uma pessoa que necessita, isso é compaixão. E os fariseus levaram aquele cara que precisava de um milagre, que precisava de uma restauração, de algo, de um sobrenatural, do impossível na sua vida. Aí Jesus, ele pega e fala, porque Jesus sabia o que os fariseus pensavam. Aí eles perguntam para os fariseus: o que vocês acham? É lícito eu salvar e operar um milagre agora? Porque ali era um sábado. E o que os fariseus falaram? Os fariseus ficaram quietos, não falaram nada. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque Jesus, lá em Mateus, ele responde isso. Abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, verso 17. Dá para projetar aqui na minha televisão? Não dá? Não pensam que eu vim abolir a lei? Põe na NT. Não pensam que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com elas, mas para dar um sentido completo. Verso 18: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. É assim será até o fim de todas as coisas. Verso 19: portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar outros o que fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar o outro a fazer o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Verso 20: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus, do que fazer a vontade de Deus, do que os mestres da lei e dos fariseus. Então você percebe, Jesus, ele está falando, perguntando para eles: e aí? O cara está aqui no meio, eu curo ou não? A lei fala que eu não devo curar, mas a vontade de Deus que não cure. E eles ficaram quietos. E aí Jesus, ele ensina em outro contexto isso. O que ele está falando? Com toda a autoridade e sabedoria, ele fala assim: é devido à vontade de Deus curar e não matar. Então você vê que com muita autoridade Jesus vai lá e explica o contexto e fala: é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. 1, 2, 3, som. 1, 2, 3. Aí vem nos versos 5: irado olhou para os que estavam ao seu redor, e profundamente triste, e dureza de coração deles, disseram ao homem: estenda a sua mão. E aí, meus irmãos, aí continua. Aí Jesus, ele pergunta: vocês acham que é lícito, sim ou não? Eles ficaram quietos. E quando Jesus ficou quieto, Jesus ficou indignado com aquela atitude dos fariseus, porque os fariseus não tinham compaixão. Você quer dispersar uma indignação do Senhor Jesus conosco? É quando você tem a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus fez por você e nós não compartilhamos e ficamos quietos. É quando você tem a palavra para libertar, você tem a palavra para salvar e fica quieto. A palavra de Deus fala que isso desperta indignação ao Senhor, quando nós não temos compaixão. Mas a palavra de Deus pega, fala, olha para o cara e fala: estenda a sua mão. O que a palavra de Deus fala no verso 5? No finalzinho: estenda a sua mão. E ele estendeu a sua mão e lhe foi restaurada completamente. E aí eu queria, para nós encerrarmos, você entenda aqui o contexto. A palavra de Deus fala para aquele homem, ele foi na frente e falou assim: estenda a sua mão. Em Lucas capítulo 6, é a mesma história, mas tem uns detalhes que não está aqui em Marcos capítulo 3. A palavra de Deus fala que quando ele falou assim para o homem: estenda a sua mão, em Lucas capítulo 3, verso 6, a palavra de Deus fala que a mão desse homem era a mão direita que estava ressecada. Porque eu não sei se você sabe, esse homem mirrado, ele aponta para você e para mim. Todos nós, em alguma área das nossas vidas, nós temos às vezes uma mão mirrada. Como assim, pastor? Como assim eu tenho uma mão mirrada? Alguma área da sua vida que você percebe que não avança, não prospera, que você fica patinando, você tem dificuldade, e os negócios não avança, o negócio paralisa. E é interessante que a mão desse homem que estava mirrada era a mão direita.
E a palavra de Deus fala que a direita, Jesus, ele quando morreu, ele sentou-se à direita do Deus Pai. A direita aponta para quê? Aponta para a autoridade. Aquele homem, na verdade, ele se sentiu indigno, porque na verdade, de alguma forma, ele perdeu a autoridade. Porque de alguma forma, o que o diabo tocou nele foi aonde? Na sua autoridade. Mas é interessante que, se você for perceber aqui, a área da sua vida que é mirrada, que é ressequida, que você não consegue prosperar, você pode ter certeza, é aquela área que você não tem autoridade, que você se sente indigno. E é interessante que a palavra de Deus aqui, ele não fala para o homem, ergue a sua mão, estende a sua mão direita ou esquerda. Ele simplesmente falou para o homem: estenda a sua mão. E o homem foi lá e estendeu a mão direita. Por que ele estendeu a mão direita? E aqui é o X da questão, porque Deus, ele só vai operar um milagre naquilo que você reconhece, naquilo que você entende que você precisa de ajuda, naquilo que você entende que é uma fraqueza sua. Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Olha só o que fala. Mas era Paulo, questão do espinho na carne. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Verso 10: eu me alegro também com as fraquezas, ou os insultos, ou os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Olha o que Paulo está falando. Paulo estava orando: Senhor, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma mão ressequida, eu não tenho autoridade, eu estou orando para que as pessoas sejam curadas nessa área, mas nessa área a cura não vem sobre a minha vida. Senhor, Paulo pedindo para o Senhor Jesus, um contexto aqui que nós estamos falando, Paulo pedindo para ser, e aí de repente ele tem uma revelação, que Deus falando: a minha graça te basta, é na minha fraqueza que eu vou aperfeiçoar a minha força. Em outras palavras, o que Paulo estava falando? É a sua mão ressequida que vai operar um milagre, e quando o milagre vir sobre a sua mão ressequida, essa mão ressequida será a parte mais forte do seu corpo, e será a parte que vai ministrar o poder de Deus. E o que ele está falando? Essa parte que hoje é a sua debilidade, será a parte mais forte do seu corpo. E aí Paulo começa a falar: por isso que agora eu me gabo na minha fraqueza, porque na minha fraqueza o Senhor se manifesta, porque na minha fraqueza eu prospero, na minha debilidade, na minha incoerência, na minha falta de sensibilidade, entendimento, a força do Senhor vai se mover. E aí Paulo, ele começa a falar: por isso que agora eu me gabo quando eu sou perseguido, quando eu sou caluniado, quando eu estou passando por dificuldade por conta de Deus, porque eu sei que nessa hora eu vou prevalecer de maneira muito mais profunda do que antes. E aí volta no contexto aqui, o cara chega, Jesus, ele pega e fala pro aquele homem de mão ressequida: estenda a sua mão. Porque quando ele fala estenda a sua mão, ele não falou estenda a sua mão direita ou esquerda, ele falou estenda a sua mão. Em outras palavras, aqui é a oportunidade de você revelar o seu problema, porque Deus só vai falar quando muitas vezes nós reconhecemos a nossa fraqueza. Paulo, lá em 2 Coríntios, como nós estávamos lendo, Paulo reconheceu: eu tenho um espinho na minha carne, eu tenho uma dificuldade para eu trabalhar, eu tenho uma dificuldade para pregar o evangelho, eu tenho uma dificuldade para dormir. Paulo reconheceu uma debilidade, depois ele teve revelação que através daquela debilidade que ele seria fortalecido. Então ele fala: agora eu não quero mais que o espinho saia, eu quero que o espinho fique, porque esse espinho vai ser a área mais forte do meu ministério. Olha que coisa poderosa. E aí, quando ele fala estenda a sua mão, o que ele está falando? Estenda a mão direita. A palavra de Deus fala que foi a mão direita que ele estendeu, porque quando você estende, meus irmãos, você recebe uma palavra. Porque aquele homem, ele tinha o que nós sempre precisamos ter para que o milagre aconteça: nós precisamos de uma palavra. Lembra, eu preguei aqui uns domingos atrás, se existe algo que o diabo ataca, é a palavra de Deus. Mas se existe algo que a certeza que Deus vai operar, mesmo em meio a dificuldade, pressão, crise ou debilidade, é em cima da palavra. E quando ele falou assim: erga a sua mão, o que ele está falando? Exerça a sua fé. Ele tinha uma palavra. Assim como Pedro tinha uma palavra para andar sobre o mar, esse homem tinha uma palavra para estender a sua mão. E ele estendeu. E quando ele estendeu, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que ele foi curado. Mas é interessante
que o que nós precisamos fazer aqui? O que é você estender a mão direita? Porque ele poderia estender a mão esquerda, não poderia? Mas se ele estendesse a mão esquerda, ele estava falando para Jesus: eu não preciso de um milagre, eu não tenho debilidade. Mas quando ele estende a mão direita, ele está falando: essa é a minha mão mais fraca, essa é a minha debilidade. É a mesma coisa que aconteceu com a mulher samaritana com Jesus. A palavra de Deus fala que ela estava lá ao meio-dia, tomando água no poço de Jacó, e Jesus aparece e fala: me dê água para beber, e começa a conversar com Jesus. Aí o que Jesus fala? Vai lá chamar seu marido. O que a mulher fala? Senhor, o senhor não sabe, eu já tive, eu não posso falar essas coisas, eu já tive 5 casamentos, e agora o que está comigo não é meu marido. Então você percebe que aquela mulher, o que ela estava falando para Jesus? Senhor, você não entendeu? Sabe por que eu estou meio-dia aqui tomando água com o Senhor? Porque eu tenho um problema, e meu problema é o meu casamento. Então você percebe que aquela mulher, quando Jesus pergunta do casamento, ela poderia ter falado: vou chamar assim, espera um pouquinho, espera aqui que eu vou chamar. Mas aquela mulher, na hora, ela revela a sua dificuldade, revela o seu problema. Senhor, eu tenho um problema no meu casamento. Se hoje eu passo vergonha, porque justamente a minha crise é no meu casamento. Se hoje eu sou menosprezado pela sociedade, é porque o meu casamento precisa de milagre, porque o meu casamento precisa de alguma coisa acontecer, porque eu já casei 5 vezes, e o cara que está comigo não é o meu marido. Olha que coisa poderosa. A palavra de Deus fala também que existe um homem que chama Davi. A palavra de Deus fala que ele também cometeu um pecado. Ele falou que ele desejou uma mulher casada, e a palavra de Deus fala que Davi vai lá, gera uma circunstância para matar o marido dessa mulher, que ele teve um relacionamento sexual. E a palavra de Deus fala que chegou um dia que o profeta Natã começou a contar uma história para Davi, e a história, na verdade, que ele conta para Davi era a história de Davi. Antes dele terminar de contar a história, a palavra de Deus fala que Davi começou a se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque ele reconheceu. Deixa eu te perceber, é interessante que você vê todos esses contextos aqui. Em nenhum momento aqui nós perdemos a autoridade. O pecado não tem poder de remover a nossa autoridade, porque a autoridade não tem a ver com aquilo que você faz ou não. A autoridade está associada com aquilo que você serve, e quem colocou a autoridade sobre a sua vida foi Jesus. É muitas vezes nós que nos achamos indignos de não usarmos a autoridade que nós temos, mas a autoridade foi colocada sobre você. Por isso que ele falou para aquele homem, antes de ser curado: venha para o meio, porque você tem autoridade com enfermidade ou não. Venha por meio, porque você tem autoridade sendo estéril ou não. Venha para o meio, que você tem autoridade passando por dificuldade ou não. Venha para o meio, porque a autoridade quem dá sou eu, independente da sua classe social, financeira, emocional ou acadêmica. Venha para o meio. Então o Senhor estava restaurando o quê? A autoridade daquele homem. E quando ele restaurou a autoridade daquele homem, o homem reconheceu que a minha debilidade é essa. E quando ele estendeu a sua mão, o que aconteceu? Ele obteve um milagre. Queria que o pessoal do louvor subisse. Como eu falei para você, eu contei toda essa história porque o homem mirrado aquele não tem nome. Você não sabe o nome dele, que provavelmente aquele homem aponta para mim e para você. Existe alguma área da sua vida que você às vezes pode ter perdido a autoridade, ou você se acha indigno. Mas o Senhor não anda com pessoas indignas. Por isso que a primeira coisa que o Senhor faz antes de te perdoar é restaurar a sua dignidade, porque o pecado não é mais problema para Jesus. Eu gostaria de encerrar com esse contexto. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, verso 20. É algo semelhante ao que nós estamos pregando. A palavra de Deus fala do filho pródigo. Eu imagino que todo mundo conhece aqui a história do filho pródigo. A palavra de Deus fala que aquele homem pegou o dinheiro do pai, pegou a herança do pai, gastou todo o dinheiro da herança, e um dia passou por fome, necessidade, e quando ele perdeu todo o dinheiro, gastou o dinheiro no mundo, com que não deveria, fez besteira, emagreceu, começou a comer comida de porco, desejar comer comida de porco. E esse homem que tinha potencial, veio de uma família real, de uma família rica, de repente está na miséria, estava mendigando o pão. Não é nem mendigar o pão, ele estava mendigando comida de porco. Aí a palavra de Deus fala que esse homem, ele deu um insight: poxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Meu pai e minha mãe tinham sonhos tão bonitos para mim,
Olha o que eu estou fazendo hoje. Eu estou me relacionando com uma pessoa que eu tenho certeza que não vou casar. Eu estou indo para caminhos que eu tenho certeza que vai me levar à destruição. Eu estou pagando, gastando dinheiro com aquilo que vai me levar à morte, à destruição. Ele fala assim: o meu pai é o dono do ouro e da prata. E o meu pai, ele tem o bom e do melhor. Eu estou passando aqui necessidade. O meu pai, os servos do meu pai, os empregados do meu pai, eles estão comendo melhor do que eu hoje. Aí o filho pródigo começa a pensar assim: eu vou voltar para casa e eu vou falar para o meu pai: pai, eu não sou mais digno de ser seu filho. Me trata como escravo, mas me perdoa. Me trata como seus escravos. O que você faria quando um filho seu se arrepende e ele vai pedir perdão para você e ele fala: meu pai ou minha mãe, eu não sou digno. Como você trataria seu filho? Mas a palavra de Deus fala que o filho pródigo pensou nisso: eu vou chegar para o meu pai e vou falar para ele. O que é isso? Isso é justiça própria. Você acha que com o seu arrependimento você vai conquistar o amor de Deus? Não, não é o seu arrependimento que não conquista nada. Mas é muito bom se arrepender. E ele pega, e ele pensou: vou chegar para o meu pai e vou falar: eu não sou digno. Eu não sou digno. Me perdoa. A partir de hoje, me trata como um dos seus empregados. Aí começa lá, Lucas capítulo 15, verso 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava de longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e abraçou e beijou o filho. Olha a situação: aquele filho poderia ter emagrecido uns 20 quilos, com roupa suja, barba a fazer, mas de longe ele viu: é o meu filho. De longe ele viu: é o meu filho. É só quem tem compaixão que você pode ver o seu filho de longe, com 10 quilos a menos, com suor, com barba a fazer, com roupa que não tem a ver com a sua posição, com a sua classe, com a sua família. Mas a palavra de Deus fala que esse homem que representa a Deus correu até o filho e beijou e o abraçou. Aí no verso 21, olha só o que fala. Lembra aquilo que ele pensou que ia falar? Ele falou: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Verso 21, 22. Mas o pai ordenou aos empregados. Tem uma outra versão que fala: eu não sou digno. A palavra de Deus fala que o pai ouviu o que o filho falou. O que o pai fez logo em seguida? Deu o ombro sobre aquilo que ele falou. O que ele falou? Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Porque quando o filho estava vindo, com a sua atitude, o pai percebeu, ele se arrependeu. Ele não precisou falar nada, mas foi muito bom ter falado. Mas o pai, com a sua atitude, recebeu o seu filho. Não com a sua voz, mas com a sua atitude. Porque ele não falou nada para o filho, beijou e abraçou. A primeira vez que o pai fala não foi com o filho, foi com os empregados. Tragam roupa, tragam um anel. Som. Mas Jesus, ele não respondeu ao seu filho, mas ele virou para o empregado dele e falou: traga a roupa, traga o anel e traga sandálias, porque aquele que se perdeu foi encontrado. Eu só posso me pronunciar com meu filho quando ele estiver na mesma posição que a minha, e ele estará hoje na mesma posição que a minha, porque ele é digno, ele é o meu filho. Quando o Senhor Jesus chamou para aquele homem: levanta, vem à frente, ele estava na verdade restaurando a dignidade daquele homem. Anel aqui aponta para a autoridade. Uma capa que foi colocada sobre o filho aponta para quê? Para a dignidade. O anel aponta para a honra. E as sandálias apontam para um novo caminho. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando ele falou para aquele homem mirrado, que fala da sua vida e da minha vida, ele falou: vem aqui para o centro. E ele foi para o centro. E quando ele chegou no centro, automaticamente a sua posição foi restaurada, a sua autoridade foi restaurada, a sua dignidade foi restaurada. E quando ele falou: erga a sua mão, porque para você erguer a sua mão, para você erguer a mão que tem problema, para você erguer a mão que tem dificuldade, você precisa exercer a sua fé. Para você falar: eu creio, Deus vai mover, você precisa. Nós precisamos ter fé. Está difícil aqui hoje, hein? Aleluia.
Mas como eu falei, esse homem aponta para mim e para você. Que área da sua vida que você percebe que às vezes você não tem autoridade para fluir, que você se acha indigno? É essa a área que você precisa, na verdade, de uma palavra. E hoje o Senhor vai liberar essa palavra sobre a sua vida. Mas antes que você erga as mãos e o milagre seja operado, nós precisamos ser restaurado primeiro a nossa dignidade e a nossa autoridade. Quando Deus restaura a sua dignidade, a sua autoridade, Ele restaura o seu corpo físico. Então o que precisa para que Deus mova naquilo que você acha que Ele não consegue mover? Perdão para meu Deus, mas o Senhor não está preocupado com o seu perdão. O Senhor está preocupado com o seu bem-estar, com a sua dignidade, com a sua autoridade, porque o problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Hoje o problema o que é? A sua dignidade e a sua autoridade. Você é filho e filho do rei. Nunca menospreze o pão, nunca mendigue aquilo que já pertence a você, nunca peça aquilo que já pertence a você e foi dado por Deus via herança.